Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo Kardec. Continuando o estudo da lei do resumo, a lei dos fenômenos espíritas, né? Resumo da lei dos fenômenos espíritas. A gente está aqui já com a Maria, com o Luciano, o Michel, o José vai entrar, né? Então, vou passar para o Michel se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje o nosso quinto estudo da pequena obra de Kardec, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Estamos estudando a obra do início ao fim. Já temos aí um estudo completo da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. E agora iniciamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Estamos já no quinta semana de estudo dessa obra que nós vamos estudar inteira. É uma obra bem pequena, Kardec escreveu ela justamente para as pessoas que queriam, que não tinham nenhum conhecimento sobre espiritismo, é justamente uma obra para iniciantes, assim como já era a obra Espiritismo na sua mais simples expressão. São pequenas obras que Kardec escreveu para quem está iniciando o estudo são pouco conhecidas essas obras, então a gente está dando um enfoque nelas. Então, não deixem de curtir, de compartilhar, de participar, de mandar questões, e que a gente tenha um ótimo estudo. E agora o José entrou, vamos passar para ele dar também o boa noite dele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Entrei com um pequeno atraso aí, mas vamos seguir com o nosso estudo dessa obra importante de Kardec, né, como a gente vem falando. Resumo da lei dos fenômenos espíritas. Vamos continuar. Então, a gente está no início, né? Lemos aí os 4 primeiros itens, em que Kardec vai tratar do que é o espiritismo como ciência, depois vai tratar do que é o espírito, do que é a alma, o perispírito. E agora, no item 5, ele vai falar sobre a questão da morte, né, na visão espírita. Então, vamos seguir aí com o estudo. A gente já viu os nossos amigos aí comentando, como sempre, o Alex, o Lauro. Então é isso, um ótimo estudo para todos nós. E vamos seguir com a leitura. Posso iniciar já? Aí já vamos iniciar o item 5 e a gente segue a nossa tradicional rodada de comentários. Então, item 5 diz Kardec: a morte é a destruição do envoltório corporal. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada, ou como a borboleta deixa sua crisálida. Mas conserva seu corpo fluídico, ou perispírito. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, não tem senão seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, contextualizando a todos, né? A gente está lendo o item 5 dessa parte da obra intitulada Dos Espíritos, né? Kardec está conceituando tudo que envolve aí esse ser e para depois entrar no assunto das manifestações, né? Primeiro ele deu uma ideia do que é o espírito, falou desses dois corpos que o espírito tem enquanto encarnado. A gente viu que é o perispírito e o corpo físico. A gente viu Kardec diferenciando isso. Ele comentou justamente que assim que o corpo morre, a alma permanece com apenas um corpo, que é o perispírito, né? A gente tratou disso semana passada. Agora ele vai propriamente falar da morte, né? Justamente dessa separação da alma com o corpo.
Claro, evidentemente que o contexto em que o Espiritismo vai tratar da morte é justamente do contexto, usando como referência o espírito, né? Por isso que o Espiritismo, ao falar da morte, justamente mostra que a morte é justamente a libertação do espírito, que abandonando esse corpo, fica apenas com o seu perispírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é papel do Espiritismo discutir o conceito de morte da biologia. Evidentemente que a biologia discute até hoje o conceito de morte, mas ela discute do ponto de vista do corpo, né? Da ciência biológica. O Espiritismo discute do ponto de vista do espírito, né? Então ele mostra que a morte é justamente a destruição do corpo, é quando o corpo ele entra num estado em que ele já não pode mais continuar vivo, e nesse momento que o corpo se encontra nessa condição, a alma então se liberta, né? E deixa esse corpo. E algo muito importante que a gente tem que se habituar, isso pareceria algo óbvio de se falar, já que a gente está falando de espiritismo. Mas como o nosso movimento espírita ele tem muito mais influência de outros autores que não Kardec, a gente tem que resgatar esses pontos importantes. A gente vai ver que Kardec sempre vai tratar da morte justamente com esse viés, que a alma está liberta e que o corpo é algo secundário. Sempre Kardec vai tratar a morte dessa maneira em toda a sua obra. Mostrando, ele dá essa conotação justamente mostrando que, para o Espiritismo, a morte ela tem uma conotação que não é a mesma que, algo, por exemplo, as próprias religiões têm, como algo negativo, ruim, misterioso, como algo triste. A gente vai ver que Kardec sempre vai tratar da morte. Aliás, para as pessoas também terem como referência, quando Kardec vai discutir a morte na obra O Céu e o Inferno, ele fala justamente disso, do modo como as religiões tradicionais tratavam a morte, o momento da morte, e o modo como o Espiritismo trata. E ele fala justamente sobre essa característica que todos sabem, né? A morte sempre é visto como uma coisa que a gente procura não falar, é um certo tabu, a gente afasta as crianças. Vejam todo esse momento aí do velório, tudo que envolve, essa coisa do pesar, da dor, da tragédia. E a gente vai ver que o Espiritismo ele vem justamente para tirar essa conotação. E, infelizmente, o movimento espírita, ele muitas vezes imita toda essa ideia que ele veio que o Espiritismo veio para modificar. O movimento espírita muitas vezes imita, né, tratando a morte como algo sempre algo obscuro, é algo que tem ali um peso. E aqui a gente vê que ele coloca o corpo como uma roupa usada, ele faz essa metáfora, e coloca como uma libertação, né? Então a morte vem e liberta o espírito, né? E ele conserva o perispírito. E aí ele termina dizendo que a morte livra o espírito que o prendia à terra e o fazia sofrer. Então, uma das consequências da morte é a libertação, inclusive da dor, das dores físicas, porque a alma, o espírito no mundo espiritual não vai ter dores físicas, ele vai ter dores morais. Então, uma das dores, a morte nos livra, né? E ele coloca aqui
não tem senão seu corpo etéreo, que é o perispírito, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Eu tenho certeza que muitos dos grupos de estudos Brasil afora, quando leem trechos desses, eu sei exatamente o que o coordenador do grupo fala. O coordenador do grupo fala assim: aqui Kardec está se referindo aos espíritos mais adiantados. Nós, espíritos inferiores, nós não vamos percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Eu já ouvi muitas vezes isso. E isso é falso. Quando existe uma característica que é somente do espírito superior ou somente do inferior, Kardec fala. Aqui ele está colocando um princípio para todos os tipos de espíritos. O princípio é esse: os espíritos percorrem o espaço e a distância ele percorre com a rapidez do pensamento. Todos. Então, Michel, então não Pode precisa falar. de aeróbus? Pois é, o aeróbus do André Luiz, né? Exatamente mostrando a contradição da obra do André Luiz, né? A gente vai ver que em determinados casos específicos e temporários, a alma pode ficar numa situação diferente. Mas é um caso específico e temporário, não é a lei geral. A lei geral é essa. E esse mesmo espírito que pode ficar... Por exemplo, a gente vai ver que há espíritos que vão dizer que não estão vendo outros espíritos no mundo espiritual. Isso é um caso específico, temporário, que depois de solucionado, o espírito volta a ter aquela faculdade. Então, é lei geral para todos. Todos os espíritos podem, ao sair da perturbação, que todos vão sair, né, ele pode percorrer o espaço com a rapidez do pensamento. Mesmo os inferiores podem fazer isso. Então, isso é muito importante de a gente tratar. E eu passo agora para vocês também comentarem. Bom, eu acho que vocês colocaram bem a questão. Primeiro, essa questão que o Michel estava comentando, né, sobre o espírito ele viajar, ele se locomove, né, vence as distâncias com a rapidez do pensamento. E isso é um ponto central que a gente precisa sempre reforçar, sempre deixar muito claro, que a conclusão lógica desse princípio é de que não há necessidade de nenhum meio de transporte que se assemelhe a algo material, como é o caso que vocês citaram aí do André Luiz, né, do aeróbus. Então, isso é um princípio que precisa ficar muito claro. Porque se a gente aceita... É aquele velho problema, né, que a gente já ressaltou várias vezes. Se tem aeróbus, que é um transporte que vai levar os espíritos, qual é o combustível do aeróbus? Será que é motor a combustão? Ou é um tipo de combustível fluídico? Será que tem poço, refinaria de petróleo? Como é que é, né? Então, se você aceita uma coisa, quer dizer, se você aceita que o perispírito tem órgão, tem a perna perispiritual, aí precisa do transporte, porque ele se locomove com a perna. Se precisa do transporte, precisa do combustível, etc. Então, como nós já ressaltamos muitas vezes aqui, o erro inicial, que vai dar origem a uma cadeia de equívocos, é exatamente a questão do órgão no perispírito, que Kardec já deixou muito claro que é uma ideia falsa, essa ideia de que o perispírito possua órgãos, né? Nós já vimos aí no item 4 anterior. Quem quiser dar uma lida, fica à vontade. É importante porque Kardec deixa claro mais uma vez que o perispírito não tem órgão, né? Bom, com relação à questão da morte, né? Como o Michel falou,
a nossa sociedade, ela criou um tabu em torno da morte. Por que esse tabu? Bom, podem ter várias explicações, né? Aí o pessoal das ciências humanas deve estudar isso, como é que funciona a questão da morte do ponto de vista da sociologia, da antropologia, da psicologia, nas diversas culturas. Mas uma coisa a gente pode saber com relativa tranquilidade, que é o seguinte, a morte é um tabu porque o ser humano, apesar das diversas, das mais variadas crenças, religiões, filosofias, etc., o ser humano, ele é um fato que ele não sabe o que ocorre depois da morte. Isso estou falando sem espiritismo, obviamente. Ele ignora o que existe depois da morte. A morte, para muitos de nós, para as pessoas em geral, é uma separação dolorosa com relação àqueles entes queridos, àqueles amigos. A dúvida permanece, ainda que a pessoa seja religiosa e tenha alguma crença, a dúvida permanece, mas será? Não sei direito para onde essa pessoa vai. E aí a pessoa que está sofrendo porque perdeu um ente querido, ela simplesmente não se preocupa muito em pensar naquilo, porque não acha que não vai ter uma resposta mesmo. E aí as pessoas sofrem com uma perda. Se fosse só no público, nas pessoas não espíritas, a gente até compreenderia. Bom, a pessoa não compreende o espiritismo, né? Ela não conhece o espiritismo, ela não sabe que a morte, na verdade, não é uma coisa tão triste, tão ruim assim. Mas entre nós espíritas, a morte é encarada dessa maneira. Embora você tenha alguma naturalidade para tratar da morte, mesmo entre os espíritas, você tem as pessoas sentem tristeza, elas choram, elas sentem aquela dor da perda como se estivesse perdendo. Como se estivesse perdendo um ente querido. Quando, na verdade, a gente sabe que não está perdendo. Se a gente lembrar do caso na obra O Céu e o Inferno, se não me engano, os Espíritos Felizes, a viúva Foulon, não é? O caso da viúva Foulon, da senhora Foulon, ela vai dizer para os filhos dela, se não me engano é para os filhos que estão chorando a morte dela, estão tristes, né? Ela diz, não fiquem tristes, eu estou do vosso lado, estou vos acompanhando, e estou mais próximo de vós do que quando estava na Terra. Ou nós espíritas levamos isso a sério, ou a gente vai continuar cometendo os mesmos erros que qualquer pessoa que não tenha a crença espírita. Qual erro? Considerar a morte uma coisa ruim, triste, como se a gente estivesse de fato perdendo um ente querido. Se duas pessoas moram em países diferentes, elas estão afastadas. Talvez elas tenham menos contato do que se a pessoa morrer e estiver no mundo espiritual. Porque o espírito, ele se locomove aqui, ó. Ele vence as distâncias com a rapidez do pensamento. A pessoa pode se comunicar semanalmente, até diariamente, porque a gente tem o mecanismo da mediunidade. Agora, o que permite que Kardec afirme isso, que o corpo para o espiritismo, o corpo, a morte na visão espírita, ela coloca que é só a destruição do corpo e que a alma se livra do corpo. O corpo é uma prisão. O corpo é uma prisão na visão espírita. Não é gostoso estar no corpo, é isso que a gente precisa entender. Bom, quem está preso não quer estar preso. Isso é óbvio. Quem está preso não quer estar preso, a pessoa quer sair da prisão. Porque não é bom estar preso. Então, se nós estamos no corpo, nós estamos presos e nós aspiramos voltar para o mundo espiritual. Nós desejamos isso. Embora o ser humano, mal compreendendo esse princípio, ele se agarra com todas as forças ao corpo, né? Mas
quando a gente está do lado de lá, a gente vê, mas que bobeira que eu me agarrei tanto ao corpo. Bom, mas na visão espírita, o corpo é uma prisão, como já haviam defendido Sócrates e Platão, né? Por exemplo. Agora, por que Kardec pode afirmar isso? E aí eu finalizo meu comentário e passo para vocês. Porque o espiritismo, diferentemente das religiões e diferentemente da filosofia, o espiritismo é uma ciência que estuda a alma e demonstra por fatos, por evidências patentes, que a alma existe e que ela sobrevive após a morte do corpo. Enquanto nós não compreendermos isso, que o espiritismo demonstra, para usar um termo contemporâneo que as pessoas usam aí, está comprovado cientificamente, ou não está comprovado cientificamente. No caso do espiritismo, a gente pode dizer que está comprovado cientificamente, pela ciência espírita, que a alma existe, ela sobrevive à morte do corpo. E põe fim, de uma vez por todas, a essa dúvida sobre essa grande questão da morte, que é a questão que atormenta a humanidade, que preocupa a humanidade ao longo de toda a história. Então, o Espiritismo demonstra isso a partir da observação dos fenômenos espíritas lá do século XIX. Então, essas coisas precisam ficar claras para a gente, porque, de fato, a visão do Espiritismo sobre a morte não é uma separação eterna. Não deveria ser a dor que é geralmente quando esses casos eles ocorrem entre nós espíritas. Não deveria ser a dor que é. E a gente deveria enxergar isso com um pouco mais de tranquilidade, né? Excelente, né? Como foi dito, não é? O corpo para o espiritismo é uma prisão, porque quando a gente desencarna, a gente se livra, né, das limitações no corpo. Né? Então, a metáfora da prisão, né, como o José falou, como já falava Platão e Sócrates, o corpo é uma prisão, então essa metáfora é perfeita, né, porque tem limitações, né, os nossos sentidos são abafados, enfim, a própria locomoção, obviamente, né? Então, essa visão, né, é interessante, né, que o espiritismo traz. Enfim, diferente de outras filosofias, por exemplo, Aristóteles, que via uma dependência maior da alma em relação ao corpo. Né? Agora, com relação ao desencarne, né, é importante considerar que, claro, nesse texto Kardec está fazendo um resumo, mas do Livro dos Espíritos, em outras obras, ele vai explicar melhor como funciona esse desprendimento. Que esse desprendimento é gradual, né? Em alguns mais rápido, né? E outros mais lentos, dependendo do progresso, da desmaterialização do espírito. E aí a perturbação vai ser mais ou menos rápida. Né? Então, muitas vezes o corpo já morreu, mas o espírito continua ligado ao corpo. Até casos extremos que, por exemplo, o espírito sente os vermes roendo o corpo, né? Mais por um efeito psicológico da visão em relação ao corpo, como Kardec explica no Livro dos Espíritos. Então, ele usa essa metáfora, né, da borboleta que deixa a crisália, essa comparação, essa comparação, mas é importante entender que também, às vezes, na realidade, esse desprendimento, às vezes, é mais demorado, né? E aí tem toda a perturbação que envolve esse desprendimento. Né? E sobre a questão do que trata do céu e inferno, né, de como a cultura trata a morte, a cultura, né, principalmente a cultura ocidental, sempre tratou a morte de forma muito negativa. Né? Kardec fala no céu e inferno, você vê os símbolos que tratam a morte, os velórios, todo mundo triste, os cemitérios como são tristes. Então, nossa cultura sempre ensina a gente a ver a morte como algo ruim, né? E isso é reforçado pelo instinto de conservação. Então, e para a gente espírita, né,
Kardec fala lá no Céu e Inferno, por que os espíritas não temem a morte? Porque a gente sabe da sobrevivência, né, da imortalidade da alma. E o espírita tem que ter certeza disso, porque é uma comprovação científica, né? Não é uma vaga esperança, né? Mas o movimento espírita brasileiro, ele trouxe de novo uma visão de morte das religiões tradicionais, que traz uma visão negativa, né? Então, o seu parente, ele está distante, né? Ele está em nosso lar, ele está no umbral, sofrendo na lama, sei lá. Ele não está do seu lado, né? É muito mais consolador. Você imagina seu parente do seu lado, com a mesma aparência no perispírito, né? Você podendo evocar seu parente nas reuniões familiares. Para o movimento espírita brasileiro, não. Você não pode evocar o seu. Então, cria um distanciamento entre vivos e desencarnados, né? E isso foi bem nocivo para o movimento espírita brasileiro. Né? E sobre a questão da rapidez do pensamento, é óbvio, né? O espírito não tem órgãos, ele não precisa de uma locomoção como aqui na Terra. Né? Então, ele não precisa de carro, não precisa de nave, não precisa de nada disso. Né? Isso aí é algo da matéria. Né? O próprio Kardec, né, diz que no próprio estado de emancipação da alma, durante o sono, muitos de nós, ele diz isso no capítulo da emancipação da alma, muitos de nós vamos até mundos inferiores, né? Quando a pessoa é ainda pegada na matéria, vai a mundos inferiores, né? Então, né, como se daria isso se tivesse essa necessidade, né, de locomoção, né? Por exemplo, uma pessoa desencarna na Índia agora, eu evoco essa pessoa, né? Será que a evocação vai demorar porque tem que ter um aeróbico que vai trazer a pessoa? Obviamente que não, né? Kardec evocou diversos espíritos inferiores, superiores e todos, muitos com a evocação já respondiam prontamente. Né? Então, essas distâncias não existem para o espírito. Né? Essa é uma ideia absurda do movimento espírita brasileiro. E tu vê como as coisas vão sendo distorcidas a tal ponto que justamente aquilo que o Espiritismo trouxe de novo e de consolador, é exatamente aquilo que os espíritos do movimento espírita brasileiro tiraram. A gente transformou o Espiritismo tal qual o que era antes dele, porque a gente voltou com a ideia dos lugares, ou seja, a alma boa está no céu, a alma ruim está no inferno, e não é possível a comunicação. Então, é como se a gente tivesse eliminado o Espiritismo. Exatamente aquilo que o Espiritismo trouxe de novo e consolador, e que corrigiu as doutrinas do passado, o movimento espírita resgatou. Voltou com os lugares e voltou com a impossibilidade da comunicação. É impressionante. É como se eu tivesse pego o espiritismo e jogado no lixo e voltado para o que tinha antes, né? E outra falácia que se criou é justamente essa que eu iniciei falando. Aí, quando se coloca essas obras mediúnicas que materializam o mundo espiritual, se usa desculpa, não, mas está se falando aqui dos espíritos muito apegados à matéria, daqueles espíritos inferiores, né? E aí a gente vai ver duas coisas na obra de Kardec. Primeiro, os próprios espíritos inferiores não têm essas condições que essas obras mediúnicas colocaram. Os próprios inferiores não têm. Que a gente vai ver Kardec vai conversar com criminosos, com suicidas. E não o suicida indireto, que nem se criou no movimento espírita, suicida mesmo. E esse tipo de espírito, ele conversa com o criminoso, com o endurecido, ou seja, ele conversa com os
piores tipos de espíritos, nas piores situações, e mesmo nessas piores situações, a gente vê que não é como essas obras descreveram. E tem uma outra coisa interessante dessa distorção que foi feita, né? Eu falei ali do exemplo de tratar de céu e inferno novamente, sendo que é justamente o que o Espiritismo veio acabar. E vocês podem observar que nessas obras mediúnicas, e a mãe delas é o nosso lar, né? Eu costumo dizer que nosso lar é a caixa de Pandora do movimento espírita brasileiro, né? Ela abriu para todo o resto que veio depois. Pega, por exemplo, a obra Nosso Lar. Vocês percebem que a conotação que ela dá é de que a centralidade a preocupação principal ali, o enfoque maior da história é a vida na Terra. Porque o mundo espiritual é como se fosse um segundo ato, mas que é simplesmente uma continuação da vida na Terra e já uma preparação para voltar para a Terra. Não é como diz as obras de Kardec, o contrário. O mundo espiritual é mais importante. O mundo espiritual é o mundo primitivo, normal, é a vida real do espírito. Esse é outro ponto interessante que essas obras de Sorceiro, essas obras levaram a Terra e o mundo material para o mundo espiritual. Elas tanto valorizam o mundo material que elas levaram o mundo material para o mundo espiritual nessas obras. Então não há essa libertação que o item 5 está colocando nessas obras que vieram depois. Porque eles levaram. É o que muito bem o Cosme chama, né? O Cosme Massi chama de materialismo sofisticado. Essas obras, tipo a do André Luiz, elas são materialismo sofisticado, porque eu materializei o mundo espiritual. Eu levei para lá o que tem aqui, né? É como se fosse também uma espécie de catolicismo modificado, sofisticado, né? A ideia do André Luiz, ela é muito mais próxima do catolicismo com algumas mudanças do que com uma proposta nova como a do espiritismo. Então, é por isso que como esse tema, quando ele fala ali da morte, e ele já coloca como uma libertação, e coloca como os espíritos livres, percorrendo o espaço com a rapidez do pensamento, então não há locais, não há limitações materiais no mesmo sentido que aqui, a gente vê a diferença, né? E muitas vezes as pessoas não veem. Inclusive, essa é uma pergunta, né? Tem algumas perguntas, né, Eric? Tem uma pergunta muito dentro dessa linha do que a gente está tratando. Exatamente, tem uma pergunta aqui da Lígia e outra do Alex, né? Pela ordem, a Lígia pergunta aqui, por que todos esses anos o movimento espírita nos incutiu essas ideias? Hoje vejo essa ideia confusa, mas por que espíritas como meu pai, que era estudioso, inteligente, questionador, e aceitou? Enfim, não sei, a José ou o Michel quer responder? Bom, posso ir? Pergunta da minha mãe. Vai dar conflito de interesse eu responder, mas vou tentar. Inclusive, ela menciona meu avô, né? Meu avô é uma figura curiosa, porque já comentei até com vocês aqui em off sobre alguns artigos que ele escreveu nos anos 60. O primeiro artigo era intitulado Quando Discordamos de André Luiz, isso em 63, né? Ele discorda sobre um ponto lá sobre a guerra, não tem nada a ver com essa questão do mundo espiritual, né? Que inclusive é um princípio que está lá no livro Conduta Espírita do André Luiz. Ele discorda sobre isso. Mas, de fato, bom, minha mãe está dizendo que ele concordar, que ele até meu avô caiu nesse erro, né, de aceitar esses sistemas do André Luiz, sendo que ele mesmo estudava Kardec, conhecia a obra de Kardec. Olha, é difícil responder essa pergunta. Eu sempre me faço essa pergunta. Como é que esses espíritos conseguiram fazer com que pessoas inteligentes, com boa formação,
não percebessem os absurdos dessas teorias. Eu tenho muita dificuldade de responder. Eu conheço pessoas com formação excelente, pessoas inteligentíssimas, que admiram Kardec e também aceitam esses sistemas aí do André Luiz, etc. Tem um amigo que fez mestrado em Hegel. Hegel é um dos filósofos mais difíceis da história da filosofia. Você lê um parágrafo, você não entende nada. O cara é especialista em Hegel. E aí a pessoa concilia os dois, Kardec e André Luiz. Não sei. Olha, eu conheci um casal de médicos que estudaram espiritismo a vida inteira, conheciam a obra de Kardec do começo ao fim. E aceitavam aquela ideia esdrúxula do estetoscópio, não, né? Do psicoscópio, daquele livro Mecanismo de Mediunidade. É óbvio que o André Luiz só mudou o nome. Ele tá na cabeça dele é o estetoscópio, porque ele era médico. É óbvio que ele só mudou o nome. Só não vê quem está muito iludido. Então, assim, o fato é, eles conseguiram iludir, conseguiram enganar um monte de gente. Esse é o fato. Eles conseguiram enganar milhões de pessoas por 100 anos. Como conseguiram isso? Não são espíritos bobos, é preciso muita habilidade para fazer isso. É difícil entender. É difícil compreender, não é fácil não, mas não sei. Eu não sei responder. É uma coisa tão absurda, que a gente fica com dificuldade de responder. Se vocês quiserem tentar, me ajuda aí. Eu não sei. Envolve muita coisa, envolve autoridade, envolve a pessoa. A figura do Chico Xavier foi muito proeminente no século XX. Ela exerceu autoridade. Envolve uma questão social, ou seja, você participa de um grupo, a sua tendência é aderir às ideias daquele grupo, é não ir contra as ideias, porque você precisa tá dentro de um grupo, entende? Então tem várias questões, tem uma questão afetiva, ou seja, a minha avó leu aquele livro, gostava, daí a pessoa não abre mão, porque tem uma questão de identidade, porque a pessoa se faz ser humano, se faz espírita dentro daquele histórico, e de repente abrir mão de uma crença estabelecida há décadas não é fácil. Então, assim, uma série de coisas tiveram questões políticas, aí a gente já entra em instituições que se mantêm financeiramente com a venda dessas obras, é uma disputa de poder. Só quem é muito ingênuo pensa que o espiritismo é uma coisa limpinha e que não tem disputa de poder, interesse financeiro por trás de tudo isso. A gente precisa ser muito ingênuo para achar isso. Eu mesmo já fui, viu? Não estou me isentando, não. Já assumi André Luiz como verdade, já fui ingênuo de achar que o espiritismo é só arco-íris e pétalas de rosa. Mas não é, a verdade é que não é. Quem conhece, quem com vocês aí conhece até mais que eu, Michel, acho que mais do que nós dois, conhece bastidores do movimento espírita, vai ver que a coisa não é assim. Então, não é fácil de responder essa pergunta, não. Acho que são muitos fatores. O Eric conhece a questão histórica do espiritismo, né? Pode trazer também esses elementos aí. Eu acho que tem a questão do realmente o espírito, além de todas as questões, né, culturais, sociais, né, o espírito pseudo-sábio ele é realmente muito inteligente, né, na forma de fascinar, né, então se você pegar a obra do Emmanuel, do André Luiz, e comparar com o capítulo da Escala Espírita sobre os pseudo-sábios e sobre a fascinação, bate direitinho tudo que o pseudo-sábio e o fascinador faz, também você vai encontrar Emmanuel, enfim. Então, é aquela mesma coisa, né? Por exemplo, o fascinador, né? O pseudo-sábio, ele mistura mentira com verdades, né? Ele coloca palavras boas, né? A moral, né?
junto com utopias, né? Porque a moral todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Então coloca a moral junto com os sistemas dele, né? Tem a questão do Chico Xavier, que foi impulsionado, né? Foi financiado pela mídia, e tem toda aquela ideia, né, de que se o Chico era bom, tudo que ele psicografou tá certo. E a questão histórica, né? O movimento espírita ele começou a desandar antes do Chico. Né? Bezerra já era rustenguista, né? Você vai ler o Olímpio Teles de Menezes, que foi o criador do primeiro periódico espírita, que era o Ecos de Além Túmulo, no Brasil. Ele falava lá em Trindade, né? Também tinha a veia rustenguista. Você vai voltar para a França, Le Marie já introduzindo teosofia, permitindo também rustenguismo na revista espírita pós-Kardec. A briga que houve entre o Torteroli e o Bezerra aqui no Brasil, a briga que houve entre o grupo ligado a Bert Fropo e o Le Marie. Então, o movimento, né? E antes, né? Kardec já estava vivo e já veio o Steng enquanto Kardec estava vivo. E já criou um cisma. Então, os inimigos do espiritismo já estavam atuando desde quando Kardec estava vivo. Então, quando Kardec desencarnou, a coisa desandou, então os fascinadores dominaram. Né? Justamente porque eles sabem do poder do espiritismo de transformação do mundo, pela comprovação da imortalidade da alma, então eles quiseram minar o espiritismo para não ter esse impacto positivo no mundo. Né? Eu não sei se o Michel quer colocar também. Exato, eu concordo com tudo que vocês colocaram. Tentando, da minha parte, contribuir, eu diria, como vocês já colocaram, né? Uma resposta, uma única resposta, eu acredito que seja impossível, né? Mas tem coisas que a gente pode, digamos, ir somando e refletindo. Eu começaria primeiro pela própria questão intelectual, tá? Lembra que o Espiritismo é a primeira vez que alguém vai se propor a fazer uma ciência com esse tema, né? Então, por si só, ele já tem uma dificuldade intrínseca, porque ele é novo, né? É algo novo. O Espiritismo é realmente algo novo. Então, tem toda a dificuldade de saber fazer essa ciência, porque não é algo fácil. Mesmo a gente tendo uma noção mínima de filosofia e filosofia da ciência, a gente já sabe o quanto é complexo fazer uma ciência, o quanto é complexo tratar de ciência e evoluir uma teoria, modificar uma teoria. O que dirá fazer uma ciência nova e o que dirá fazer uma ciência nova de um assunto que até então se dizia que não era possível fazer ciência desse objeto, que é o espírito. Então, por si só, tem uma dificuldade de novidade, né? Tanto na formulação de como se faz essa teoria, para não escorregar em erros de critérios que poderiam trazer contradições para a teoria, quanto de entendimento também, né? Porque é algo novo. Do ponto de vista histórico, vocês percebem que a teoria de Kardec é nova. Tamanho é o que ela se propõe a fazer. Mesmo que a gente tenha aí já mais de 150 anos, não sei quanto, agora não, de cabeça eu não lembro, comparando com o Livro dos Espíritos, o primeiro. Mas percebem que, do ponto de vista histórico, ele é novo, então tem essa dificuldade, né? Porque tem uma coisa muito interessante no campo das ideias, vocês que também estudam outras teorias, e também questões de filosofia e também questões de ciência, as descobertas elas são curiosas. Até alguém, depois que alguém vê e trata do assunto, é algo visível, lógico, e a gente até diz como é que antes a gente não percebia isso, né?
mas até alguém ver e tratar do assunto. Que até alguém ver e tratar do assunto, ninguém via. Isso serve para qualquer teoria, né? Há coisas que as ciências descobriram, desenvolveram, explicaram, que até alguém tratar, ninguém via daquela maneira. Quando uma pessoa vê, aquilo eclode, né? Então, eu estou tratando primeiro dessas questões mais gerais, intelectuais. Então, talvez isso também explique a pergunta da Lígia, né? Outro fator. Além de tudo isso, a gente vê que, mesmo durante a fase de Kardec, ele já falava disso. Mesmo entre os adeptos, eles não entendiam Kardec. Então, havia muitos que achavam que Kardec tinha que seguir por outros caminhos, que ele tinha que tratar de maneira diferente. Havia muita pressão em cima de Kardec, e ele comenta muito sobre isso. Tanto que ele tem um momento que ele quer se retirar da sociedade espírita, ele quer se retirar, e os espíritos pedem para ele ficar. E dizem os historiadores que no final da vida dele, perto dele morrer, que ele já estava se preparando para deixar a presidência. E assim que ele morre, é aquela brincadeira, né? Quando o gato, como é que é? Quando o gato sai, o rato faz a festa, né? Não tem essa frase. Assim que Kardec morre, aquelas pessoas que queriam fazer diferente de Kardec, porque não entendiam Kardec, começam a colocar as suas manguinhas de fora, né? E não é por coincidência que, a partir do momento que elas fazem do jeito delas e não de Kardec, a coisa não tem o mesmo resultado, mostrando que Kardec estava certo. Agora a gente vem para o Brasil. Porque, por exemplo, o Carlos Sete, né? Que é um dos melhores aí pesquisadores que a gente tem vários bons pesquisadores sobre a história do espiritismo. Aliás, sem ferir a modéstia do amigo, o Eric, que está entre nós, é um desses também, que faz inclusive tem um livro sobre a história geral do espiritismo, que é muito importante que as pessoas conheçam, porque são obras com bastante seriedade, né? Mas, por exemplo, o Carlos, ele comenta que o Rusteng, em termos da época de Kardec, ele não... O Rusteng vai ser polêmico no Brasil. No Brasil que ele ganha força, ganha repercussão pela própria FEB, Bezerra de Menezes, bom, aí vem o Chico. Para mim também faz todo sentido que se comece a enxergar as obras que vieram através do Chico justamente depois dele já ter desencarnado, né? Existem coisas que, para a gente poder ver, a gente precisa de um certo distanciamento histórico para enxergar, para entender, né? O tempo, ele se encarrega da gente poder ver as coisas com mais nitidez. Então, era muito difícil que, naquele contexto, com o Chico no auge, que eu costumo dizer, o Chico era a galinha dos ovos de ouro da FEB, né? Então, o Chico no auge da sua produção mediúnica, era muito difícil que se tentasse levantar questionamentos sobre a obra, né? Até porque quem fizesse isso seria massacrado. Ia ser eliminado do movimento espírita. Aliás, a gente sabe que há pessoas que fizeram isso, e quantos a gente nem ficou sabendo que fizeram, porque imagina, naquela época, a pessoa ela era censurada e escanteada. Então, talvez muitas pessoas tentaram, a gente nem sabe, mas a verdade é que se alguém tentasse, e é curioso porque o próprio Chico duvidou. Ele mesmo duvidou, você sabe dessa história, que ele duvidou, a obra ela teve um impacto no movimento espírita. Mesmo ele. E vocês sabem como é que o Emmanuel era quando alguém resolvia questionar, né? Todo mundo sabe como o Emmanuel era, né? Exatamente, a gente já falou aqui várias vezes, extremamente característica de um espírito fascinador, que só quer dominar e impor suas ideias, né?
Outro ponto que eu colocaria. As pessoas estudavam, Lígia, mas eram poucas. E mesmo essas poucas que estudavam, a gente não tem o movimento espírita estudando a revista espírita. A gente não tem o movimento espírita estudando a revista espírita, que é aonde realmente muitas das dúvidas que as pessoas têm, a revista espírita tira. A gente teve quase 100 anos. Foi nos anos 50, eu acho. Anos 50 do século XX, que a revista vai ter a primeira tradução pro português. E não é a FEB quem faz. A FEB foi fazer tradução da revista nos anos 2000. Então tem todo esse contexto. E eu diria, por fim, a pressão do mundo espiritual. E eu diria isso baseado em... Vou dar aqui, tentar dar quatro justificativas para isso. Primeiro, Kardec. Kardec diz, tanto na Viagem Espírita quanto no próprio Livro dos Médiuns, que quando ele cria o Livro dos Médiuns, os espíritos, os próprios espíritos do mundo espiritual, vão ficar muito incomodados, porque Kardec estava dando um manual e estava desmascarando os espíritos mistificadores e fascinadores. Kardec vai dizer, eu tenho inimigos, inclusive no mundo espiritual. Porque eles não, os espíritos inferiores do mundo espiritual, eles não querem ser descobertos como o espiritismo faz. Não querem ser descobertos como o espiritismo faz. Então, há uma pressão muito grande para que não se estude o espiritismo tal qual ele é. O outro exemplo que eu diria é o do próprio Chico, né? Ele mesmo chegou a ter uma certa dúvida e rapidinho o Emmanuel e o André Luiz já deram um jeito de convencer ele. Lembra, quem conhece a história, o Chico diz que o Emmanuel tirou ele do corpo e levou ele até nosso lar e mostrou como a cidade realmente existia. Mostrou como a cidade existia. No capítulo da fascinação, que eu tratei no meu vídeo lá do nosso Lar Segundo o Espiritismo essa semana, Kardec diz exatamente isso. A fascinação é uma ilusão que o espírito causa no médium justamente referente às comunicações. Então a pessoa ela pode ser muito racional em outras áreas, quando é referente às comunicações, o espírito manipula o raciocínio dela, porque eles não querem ser descobertos. E um exemplo que eu uso, que eu uso no sentido que eu posso relatar enquanto experiência pessoal. Isso é um relato meu de experiência pessoal. Claro que ele não serve, a experiência pessoal minha não serve praticamente para nada, mas é uma coisa curiosa de eu contar. Eu já disse aqui para vocês, já contei, que desde que eu comecei a fazer o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, é quase todas as noites, até hoje, isso continua até hoje, desde que eu iniciei lá em janeiro. Vem espíritos me dizer assim no sonho: nós vamos te mostrar como as obras do André Luiz estão corretas e Kardec não. E eles ficam me mostrando um monte de cidade, de lugar. Eu acordo de manhã com discursos na minha cabeça defendendo a obra Nosso Lar. Tamanho é a influência desses espíritos, que não querem. Então eu diria que essa soma de coisas talvez ajudem a explicar. E por fim, agora eu prometo que eu fico quieto, isso é tão forte que os próprios grandes kardecianos que nos ajudaram, inclusive, a ver o que a gente vê hoje, também no início foram iludidos. Se vocês pegarem o próprio Cosme, o próprio Chibene, eles têm comentários lá no passado afeitos à obra do André Luiz, à obra do Emmanuel, que depois eles mesmos reconheceram e demorou um tempo para eles acordarem, né? Mesmo eles, que têm um bom conhecimento, veja, estou falando aqui como pessoas estudiosas, sérias, não estou criando uma idolatria no sentido moral, né? Estou falando de pessoas que têm uma visão
entendimento de Kardec muito, muito boa, mesmo eles, no início, se enganaram e depois tiveram que mudar de ideia. E nós, a gente só acordou ouvindo eles falar. Porque um dia eu ouvi o Cosme, um dia, em 2007, foi a primeira vez que eu vi alguém questionar André Luiz e foi o Cosme, 2007. E ele começou a falar sobre o André Luiz e mostrar as contradições, e eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu não tinha pensado isso. E eu já tinha lido as obras de Kardec, né? Não tinha lido a revista só. Mas as demais obras eu já tinha lido muitas vezes, que eu iniciei em 2002 no Movimento Espírita. E da mesma forma agora, muitas pessoas que nos escutam dizem exatamente isso, que nem a gente um dia pensou, mas sabe que eu não tinha pensado nisso? Sabe que eu não tinha reparado nessa contradição? Então, é bem aquela coisa, quando alguém começa a falar, o outro começa a falar, que o outro começa a falar, e por isso que é a questão dos os tempos são chegados, né? O progresso é inevitável, porque pode demorar um tempo, mas conforme o tempo passa, as coisas vão se clareando, né? Eu acredito que esse conjunto aí talvez ajude a explicar muito do que aconteceu. São realmente vários fatores históricos, enfim, da fascinação, são vários fatores, né? O Eric, Só pode falar. tem mais comentário? Porque eu só queria ler um trecho aqui que vocês estão mencionando da fascinação, que acho que para ajudar a gente a... Posso ler rapidinho? Manda ver. Kardec está falando da fascinação capítulo da obsessão que diz respeito aos médiums, né? Diz respeito aos médiums, é importante deixar claro isso, mas é muito curioso como partes dessa definição cabem também às pessoas que não são médiums propriamente e que caíram na ilusão de aceitar esses sistemas, né? Então ele diz sobre a fascinação: é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. É exatamente o que o Michel comentou inicialmente, né? Paralisa o raciocínio relativo às comunicações. Então a pessoa usa o raciocínio dela bem em outras áreas, é exatamente o que o Michel falou. Ela trabalha bem, ela faz conta matemática, ela raciocina com lógica em outras áreas da vida dela. Mas, com relação às comunicações, não. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Dá para estender para o espiritismo e os não espíritas quando veem isso. Fala, meu Deus do céu, que negócio estranho esse nosso lar. Tem muralha, tem dardo magnético, tem... É isso aí que o espiritismo acredita que é o mundo espiritual? Aí os não espíritas acham um absurdo, mas aí vai falar da crença do outro? Não fala, né? A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Eu não duvido que tenha gente que acha a obra Nosso Lar maravilhosa. E a pessoa não vê que tem absurdos ali dentro. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Está falando dos médios, né? Mas, assim, eu não sei o que vocês acham. Daria facilmente para estender essa definição para as pessoas do movimento espírita no geral que acreditaram nisso, né? Não tô... Bom, vai saber. Eu não estou sugerindo que todos estão obsediados, não é isso. Mas
a definição se encaixa tão bem. A pessoa é inteligente, é bem instruída e assume esses absurdos como verdade. É uma coisa impressionante, né? Então, esse trecho aí da fascinação ajuda a gente a entender um pouco isso. E me chamou muita atenção esse trecho, né? O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda que esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então, a pessoa que está na ilusão, ela não consegue enxergar que está iludida. Qualquer pessoa que disser o contrário para ela vai estar errada, enfim, vai ter outros interesses, outros motivos para estar defendendo aquilo. É uma coisa realmente impressionante, né? Bom, a gente atingiu o nosso tempo de estudo, né? Essas questões, gente, elas são importantes, né? Volta e meia a gente toca nesse assunto, mas são as perguntas que são feitas e que a gente acaba não deixando para trás, mas que fazem parte completamente do nosso tema, porque não dá para a gente ficar fazendo um estudo da obra de Kardec, um estudo puro, vamos dizer assim, e não dialogar com a realidade do movimento espírita, né? É impossível. Para as pessoas compreenderem a obra de Kardec, precisa quebrar as ideias equivocadas que foram construídas. Porque o que a gente está lendo aqui é espiritismo, em Kardec. Aí a pessoa tem uma ideia de espiritismo que é outra coisa, é um monstro, uma aberração. As duas coisas não podem ser espiritismo ao mesmo tempo, é uma coisa lógica. Então, ou isso aqui é espiritismo ou aquilo. A pessoa precisa entender que isso aqui é uma aberração, não é espiritismo. E, na verdade, o espiritismo correto é o que está em Kardec. Por isso é que a gente fica se referindo a esses outros autores que defenderam ideias equivocadas em nome do espiritismo. Esse é o grande problema que a gente sempre ressalta, né? Se tivessem criado seus sistemas particulares sem querer enganar, é outra coisa. Cada um é livre para dizer o que pensa. O problema é se instrumentalizar o nome, o termo espiritismo, a doutrina espírita, para se aproveitar e divulgar suas ideias, né? Bom, é isso. A gente vai finalizando o nosso estudo, né? Eu gostaria de agradecer aí mais uma vez os comentários, as perguntas. Vou me despedindo aqui. Não sei se vai ter mais pergunta, né, Eric? Se tem mais comentário que vocês queiram fazer do público, do chat. Mas eu vou me despedindo. Boa noite. A gente se vê no próximo estudo de novo, se Deus quiser, na semana que vem. Eu também vou aproveitar para me despedir, agradecer ao Eric, ao José e a todos que participaram, né? Eu vi ali que a Marli comentou que quer o livro, quer esse livro sobre a história. Depois o Eric pode passar o link, né, Eric, do livro para ela. Eu vi também que a Maria das Graças falou que em 2012 criou um blog contestando a obra Nosso Lar. Muito legal. Se a Maria puder me mandar o link desse blog, se ainda existir, porque eu estou recolhendo qualquer coisa na história que tenha procurado falar da obra Nosso Lar, eu estou recolhendo para o meu projeto lá, como pesquisa, né? Não sei se ela segue o KardecTube nas redes, principalmente no Instagram, se ela puder me chamar lá no direct, me mandar o link, alguma coisa, eu fico agradecido. Quero conhecer esse blog. Muito interessante ver que pessoas já viam o que a gente vê, né? E só para a última coisa, bem rapidinho, que o Alex perguntou ali sobre a questão do suicídio direto, que eu falei, né? É porque na obra Nosso Lar, o André Luiz cria uma ideia de um suicídio indireto. Tanto que todos os espíritos lá do umbral chamavam ele de suicida e ele não entendia por quê. E aí depois explicam que foi decorrência da vida que ele levava, que aos poucos ele foi se matando. Então criaram essa ideia do suicídio indireto.
Só que quando Kardec trata dos suicidas lá na obra O Céu e o Inferno, é o suicida mesmo, né? É o cara que tirou a própria vida ali, de alguma maneira, né? É só nesse sentido que eu tava falando. Bom, da minha parte é isso, agradeço vocês e quarta que vem nós estamos de volta. Agradecer a todos que participaram e um bom resto de semana. Excelente, queria agradecer ao José, ao Michel, né? Só para a Marli, eu coloquei aqui o link da editora CCDPE, né? Essa mesma editora que lançou o livro do Carlos, o livro da Adair, a gente também lançou lá o História Geral com o Lucas de Berlanza, enfim. A Maria aqui disse que vai mandar. A gente vê na internet existiu esses blogs, esses sites de questionando o movimento espírita desde os anos 90, né? Você tinha na internet, porque eles eram barrados nos centros e encontravam na internet um espaço desde dos grupos do e-mail dos anos 90, enfim. José quer falar? Não, ia só comentar, a gente acabou deixando passar ali, o Luciano Alves comentou que tem um palestrante espírita que diz que se o espírito sente fome e não é alimentado, ele morre e nasce de novo até ser alimentado. O que a gente faz com uma informação dessa? Dá risada, chora, faz uma prece a Deus, evoca o André Luiz para falar para ele, olha aí, tá vendo o que você fez? Essa ideia aí é um absurdo, óbvio, mas é coerente com o André Luiz, né? Porque os espíritos têm órgãos, ele dá para morrer lá, segundo o André Luiz, no nosso lar. Inclusive tem uma cena, só para não deixar passar, tem uma cena no nosso lar, bom, tem hospitais, os espíritos estão enfermos, estão em cama de enfermaria, estão doentes, e tem espíritos em estado mais grave. O André Luiz entra numa sala de UTI, e os espíritos estão respirando com dificuldade num estado grave, ou seja, quase morrendo. Esses absurdos que vão dando origem a essas ideias esdrúxulas, né? Mas é isso, a gente precisa estudar Kardec, é um trabalho de todos, né? A gente espera, pede ajuda, e nós, espíritas que enxergamos essas coisas, precisamos nos unir, todos que estão assistindo aí, em várias partes do Brasil, a gente não sabe de onde as pessoas são, né? Mas que a gente se una e possa estudar mais, divulgar e falar para as pessoas quais são as ideias corretas, quais não são, né? É isso, um grande abraço a todos, boa noite. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhem, se inscrevam, entrem em contato nas nossas redes, Instagram, enfim. E é isso, até a próxima.